Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, muita paz, muita felicidade para todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe você e quero lhe dizer que não importa sua religião nem a placa da igreja, o que importa é que nós estamos chegando até vocês e levando a palavra genuína, a palavra que liberta, transforma, a palavra que muda a vida, que muda o coração, que muda também a mente das pessoas de uma maneira muito agradável, de uma maneira muito gloriosa, pois Deus tem sido muito bom para conosco. Ele é aquele que cuida, não é? Deus é aquele que zela por nós, que estende as mãos e nos faz sim a cada dia, minha gente. Deus, Ele vai nos fazendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso nos dá alegria, porque nós sabemos que Deus tem sido muito fiel para conosco. Eu vou hoje ministrar uma palavra. Antes, eu quero agradecer a Deus, porque Deus colocou essa palavra no meu coração, sabe? Eu enfrentei uma guerra muito grande para ministrar essa palavra. Confesso que passei alguns dias jejuando para ministrar essa palavra, viu? Porque você não sabe o tamanho da guerra que eu enfrentei, não é? Ao decidir ministrar uma palavra como essa, que é a palavra de Deus, claro, mas o assunto é pesado, mas Deus tomará conta de todas as coisas. Amém? Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, nós vamos com alegria abrir a Bíblia Sagrada no livro aos Efésios. Eu quero ler aqui no capítulo de número 6, juntamente com os meus irmãos em Cristo, pois a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma, mas também vai até a divisão da alma e do espírito, não é? A palavra que diz isso. Então, nós cremos assim, que Deus está conosco. Você vai ouvir uma mensagem que você nunca ouviu na sua vida hoje, tá bom? Mas eu vou falar tudo o que Deus mandar. Livro aos Efésios, capítulo de número 6. E eu quero ler apenas o versículo de número 13, que diz assim a palavra de Deus: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Meu Deus! Amados, esse texto da Bíblia Sagrada, a epígrafe, fala a respeito da armadura de Deus. E falar sobre as armaduras de Deus é coisa séria, não é? Porque eu vou falar de assuntos pesados, mas que as pessoas precisam saber, precisam ouvir, precisam entender o que fala esta palavra maravilhosa. Aqui, como bem sabemos, o nosso irmão em Cristo, servo do Deus Altíssimo, escolhido e separado por Deus para uma grande obra, ele teve a coragem, ele teve a ousadia, e eu quero entender que ele começou a ver o apóstolo Paulo, né,
quando ele escreve aos Efésios, Paulo ele traz um prefácio de saudação. Paulo ele foi muito categórico, muito firme no que ele falou, porque quando ele escreve aos Efésios, ele fala a respeito das bênçãos de Deus em Jesus Cristo, como autor da nossa redenção e também como cabeça da igreja. Paulo falou sobre vários assuntos contra os irmãos de Éfeso. Então, aos Efésios, Paulo também escreveu sobre a salvação e também falou sobre que é pela graça. Paulo fala também, queridos, com os gentios e os judeus que são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Paulo, ele mencionou a respeito dessa união mediante a cruz de Cristo. Mas ele também fala, no capítulo de número 3 aos Efésios, ele fala sobre o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Paulo falou a respeito do apostolado dele, quando ele diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, e se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada, como me foi até o ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vós escrevi. Paulo, ele fala da unidade da fé, e por fim, Paulo fala sobre a santidade de Cristo, e oposta aos costumes dos gentios. Ele falou sobre a santidade que era oposta aos costumes dos gentios que queriam viver de todo jeito. E fala sobre os deveres domésticos. E aí Paulo chega, já terminando essa carta aos Efésios, ele fala sobre as armaduras de Deus. E falar sobre as armaduras de Deus nos traz à memória e nos faz falar também a respeito de outros assuntos. Paulo, quando escreve aos Efésios, Paulo tem uma certa preocupação e um certo cuidado quando ele diz para todos os irmãos de Éfeso, ele diz, no demais irmãos meus. Olha como Paulo tratava eles, meu Deus. Meu Deus. Eita, presença forte. Olha como Paulo tratava eles. Presta atenção nisso aqui, viu? Olha como Paulo tratava ele. Está escrito capítulo 6, versículo de número 10. Paulo tratava ele, nós demais irmãos meus. Ó, no demais irmãos meus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo disse, irmãos meus, meu Deus, fortalecei-vos na força do seu poder. Olha o desejo de Paulo, olha o pedido de Paulo, olha o recado de Paulo, olha o que Paulo dialogou com eles. E disse, nós demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui, irmão, era um desejo de Paulo para com os irmãos aos Efésios, para que eles viessem se fortalecer no Senhor, mas também na força do seu poder. Isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo. Um líder, um homem como Paulo, pedindo para os irmãos se fortalecer no Senhor, mas também se fortalecer na força do seu poder. Isso é tudo. Isso faz bem, isso traz alegria, sabe? Isso é cuidado, isso é zelo, isso é amor. Isso é um desejo louvável que verdadeiramente alegra o coração de Deus, sabe? Bom seria que todo mundo tivesse essa preocupação e, por que não dizer, tivesse esse cuidado, não é? Pedisse, incentivasse as pessoas a se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Então Paulo estava dizendo isso por quê? Porque Paulo, ele sabia, Paulo ele já tinha meu Deus, sente a glória de Deus, é que eu estou sentindo ela por aqui, viu? Ela está aqui também. Paulo, irmão, ele estava dizendo isso porque Paulo
ele desejou que os irmãos viessem se revestir, irmão, de toda a armadura de Deus. Para que se revestir da armadura de Deus? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você está pensando que o diabo ele tem muitas ciladas. Meu Deus, o diabo tem muita cilada, o diabo prepara muita cilada para nos destruir. As ciladas dele são enormes, são muito grandes, são inúmeras ciladas, e nós precisamos estar revestido de toda a armadura de Deus. Você que está aí, mulher, homem de Deus, jovem, você se sente uma pessoa revestida da armadura ou você se sente uma pessoa totalmente descoberta? Não tem armadura de nada. Eu tô só Deus me livrando, me tendo misericórdia, porque eu tô sem armadura nenhuma. Isso não é bom. Nós precisamos ter as nossas convicções a respeito das nossas armaduras. Eu preciso estar fortalecido, eu preciso estar com as armaduras de Deus. Meu Pai, que palavra forte. Eu preciso estar com a armadura de Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava no monte e Deus disse para mim: se revista, meu filho. Se revista mesmo, se revista. Eu me agrado dos que se revestem. Recebe essa palavra. Deus quer que você se revista das astutas ciladas do diabo. São muitas ciladas. Ele disse: revestivos de toda a armadura. Ele não falou revestivos de algumas, ou de uma ou duas. Não, Paulo disse revestivos de todas as armaduras de Deus, de Cristo Jesus. Todas as armaduras. Para que possais estar firme. Se você não tiver revestido de armadura, você não vai conseguir ficar firme, não. Qualquer pedrada lhe derruba. Qualquer calúnia acaba com você. Qualquer cara feia lhe desvia. Qualquer decepção, você já quer fechar a mão para ajudar a obra. Qualquer decepção, você já não quer ir mais para a igreja. Qualquer decepção, você já não quer mais cantar. Qualquer decepção, você já não quer mais pregar. Olha, irmão, na minha vida, na minha caminhada, eu já sofri tanta decepção. Dentro de igreja, viu? Eu não vou falar fora, não, que fora é o mundo. O mundo já é uma decepção, né, para muita gente. O mundo... os carnais já é uma decepção. Nunca espere uma coisa boa de uma pessoa carnal. Nunca. Eu estou ensinando a você, tá bom? Uma pessoa que não é revestida, procure lidar, procure estar com quem é revestido, irmão. Eita, Deus grande, é desse jeito. Procure estar perto de quem você sabe que é revestido. Deu para entender? Porque se essa pessoa ela é revestida, então ela tanto se protege como ela protege você que está perto dela, porque ela é revestida. Oh, glória a Deus. Glória. Tem glória por aí ainda? Tem quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Procure estar perto de quem você sabe que é revestida. Que mulher revestida do poder, que homem revestido do poder. É essa pessoa que você, é importante que esteja perto dele ou dela, entende? Esteja recebendo apoio dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está revestida. Então Paulo diz no capítulo 6, versículo de número 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Tá vendo? Paulo falando sobre se revestir para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Se vocês bem soubessem o quanto isso é sério, meu Deus do céu. Eu fico pensando aqui, quando ele fala sobre as astutas, né? As astutas cilada, meu Deus do céu, meu Deus, isso é muito forte. Quando eu paro para pensar, astuta significa raiva, significa ódio, sabe? Astuta, quando a Bíblia fala de astuta, ela fala
ela fala de covardia, uma pessoa astuta. Meu Deus do céu. Tu sabe o que é uma pessoa astuta? É uma pessoa astuta, irmão. Meu Deus. É uma pessoa muito furiosa, viu? É muito furiosa mesmo. Uma pessoa astuta, ela pode causar um grande estrago na vida de uma pessoa, viu? É uma pessoa astuta, irmão. Ela não respeita ninguém. Meu Deus, que palavra boa é essa, minha gente? Isso é palavra que vem do céu, palavra que vem do alto, palavra que verdadeiramente vem de Deus. É uma pessoa astuta, as astutas ciladas do diabo. Ele disse que se revestir, tem que estar firme. Meu Deus, como é que tu estás? Estás revestida, estás firme? Já fosse revestida, hoje não é mais. Já estivesse firme, hoje não está mais. Procura aí voltar ao primeiro amor, procura se revestir de novo. Procura se revestir, porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E Deus veio para dar vida, vida com abundância. Então, tenha cuidado por conta das ciladas. É cilada, irmão. Toda cilada é do diabo. O diabo tem suas ciladas. No capítulo 6, versículo 12, ele diz, porque aqui é o que é bom, aqui é o que é onde a raiz da mensagem está aqui, ó. Capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados. Deixa eu falar um pouco aqui sobre os principados e as potestades. Meu Deus do céu, está na Bíblia, viu? Ele está dizendo, porque não temos que lutar contra, meu Deus, está na Bíblia, contra a carne e o sangue. Não. Sim, contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu vou falar um pouco aqui quando Paulo fala sobre os principados. Você sabe o que é principado? Sabe? Principado é coisa séria. O principado, ele é um território que é governado por um príncipe. Eita, vou bater. Eu tenho que falar. E eu não tenho nada a ver se ninguém gostar. Vou falar, viu? Tem muitas igrejas que são dominadas por principados. Eita, pastor, não diga isso não. Ela é placamanto, derebi como to edergiofá, alargue-me castio, derremincho. Eita, Jesus. Meu Deus, como é que eu prego uma graça dessa aqui, hein? Meu Deus. Tem que ter cuidado, irmão. Você está pensando que o principado, muitas vezes, ele está dentro da igreja. Que é isso, pastor? Diga isso, não digo. Eu digo com tanta convicção. Eu sei que tem gente que discorda, porque quem está envolvido nisto jamais aceita uma palavra dessa. Tem muitos aí, viu, que são principados. Já falei, principado é um território governado por um príncipe, sabe? Os principados que são governados por um príncipe. Meu Deus do céu. E os homens dominam mesmo, irmão. Principado, eu quero que você entenda que é alguém que utiliza, na verdade, utiliza e domina tudo. Domina tudo, é do jeito que ele quer, como ele quer. Tem um bocado de principado, tem um bocado. E às vezes nem ele sabe, irmão. Nem ele sabe. Olha, quando você vê uma pessoa que não escuta ninguém, não respeita ninguém, em qualquer lugar, no meio da família, na igreja, isso aí tem um principado, viu? Porque o principado ele não se prostra diante de ninguém, não. Tem um principado aí agindo, tem um principado aí escondido. Meu Deus do céu, E você tem que ter cuidado. O principado é um território governado por um príncipe. Aí eu falo para você que quantos líderes que existe dentro dele um principado.
Meu Deus do céu. Mas existe também dentro dele uma potestade. Claro que o principado, ele é a um nível alto, né? Os principados são espíritos malignos de alto escalão. Eita, deixa eu falar nisso não, tem que falar. Eu tenho que falar, você tem que aprender. O principado são espíritos malignos de alto escalão, que governam áreas e região. Eles também, eles são, sabe o que, irmão? Eles são, na verdade, eles são responsáveis pelo pecado, pela destruição, pela separação. Meu Deus, os principados, eles sabem por onde entram, eles sabem como trabalham. Tem um bocado de homem aí que é líder, tem uma quantidade de membro enorme, mas é principado. Meu Deus do céu, diga isso não, é principado. É principado e ele é responsável pelo pecado do povo, pela destruição do povo, sabe? Pela separação do povo. O principado que está nele faz com que essas coisas aconteçam. A gente tem que ter cuidado. Quantas pessoas que morrem, eu estou falando materialmente, espiritualmente, morrem, saem do evangelho, para de cantar, para de pregar. Por quê? Quem foi a culpa? Do principado. O principado, ele quer dominar o território do jeito dele, da maneira dele. O principado, ele não aceita a opinião de ninguém. A opinião é a dele, é do jeito dele. Se tu quiser assim, se tu não quiser também é assim. É principado. Eu falo também, quando Paulo disse, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas do século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Tá vendo? E a potestade? A potestade são espíritos malignos, de menor escalão, claro, né? Que governa sobre algumas áreas também específicas, como deixa eu ver aqui, como a mente, a potestade que está dominando a mente da pessoa, a mente contra o corpo, as emoções, os vícios. Existem conflitos que a potestade ela causa. A potestade também ela causa, se a pessoa não tiver cuidado e revestido, a pessoa é dominado por ela. Meu Deus do céu. Mas hoje, em nome de Jesus, se estava aí, que eu não quero julgar ninguém, se estava aí na tua vida, no teu sangue, no teu couro, em nome de Jesus, eu ordeno que todos os príncipes, que todas as potestades que às vezes está e a pessoa não percebe, não nota, não acorda e às vezes não quer aceitar, potestade, irmão. Potestade, em nome de Jesus, príncipe das trevas principais, vai em nome de Jesus e seja destruído e seja aniquilado e em nome de Jesus saia de dentro dessa casa agora para a glória de Deus e vá embora e não volta mais, no nome de Jesus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, falar sobre principados e potestade é algo muito sério, porque nós não temos que lutar, foi Paulo que disse, que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, sabe, contra que são os dominadores deste mundo tenebroso que a gente vive, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo de número 12, ele fala para que possamos se revestir. Principados e potestades são estruturas espirituais de atuação maligna organizada. Para quê? Em que horas que ele... Eita, Deus grande! Rimicomundo Eder, meu Deus! Tu tá recebendo essa palavra e tem que ter cuidado, rapaz. Tem que ter cuidado. Escuta essa mensagem toda. Escuta essa mensagem toda e se alimenta para tu acordar. Porque os principados... os príncipes e as potestades são estruturas espirituais de atuação. Atua, viu?
atua de uma maneira bem maligna. Em que área? Oprime, confunde, divide, destrói família, enfraquece na fé. Isso é a potestade e os príncipes das trevas. Meu Deus do céu, o que está acontecendo contigo? Tu está enfraquecendo na fé? Está enfraquecendo na fé. Tu estava, mas a partir de hoje, no nome de Jesus, tu não vai enfraquecer mais, porque Deus te dá força. Receba força, receba força, receba força de Deus aí, força do Deus grandão na tua vida. Alegra o teu coração e recebe força de Deus aí, força, se revista, uma pessoa revestida, irmão, ela é diferente, onde falta discernimento espiritual para o povo lutar, irmão, e às vezes as pessoas estão lutando de uma maneira errada, e sabe o que é que acontece? A pessoa cansa. A gente tem que ir na raiz do problema, sabe? Na raiz do problema, onde é que está o problema? Está aqui, então bora lá na raiz do problema e vamos resolver. Porque onde falta discernimento espiritual, o povo luta de uma maneira errada. E eu não estou aqui para ensinar você a lutar de uma maneira errada. Eu estou aqui para ensinar você, através da palavra genuína, verdadeira e fiel, que você não tem que lutar contra a carne, nem contra o sangue, porque onde falta discernimento espiritual, o povo luta errado e se cansa. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 10, o versículo de número, deixa eu ver aqui, capítulo 10, me parece que é o versículo de número 3 e 4. Deixa eu conferir aqui na Bíblia Sagrada, que eu gosto de vir para aqui, tá bom? Porque aqui é o certo da gente olhar e ver que realmente está escrito aqui. É segundo aos Coríntios, né? É segundo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3 e 4. Cadê segundo aos Coríntios, para nós meditarmos aqui na palavra, que é poderosa, que é grande, a palavra do grande, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Capítulo 10, versículo 3 e 4 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Está vendo? Que a nossa luta, que a gente não vai lutar com a carne. Não, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. Então tem que ter cuidado para não estar lutando de uma maneira errada. Quando nós lutamos de uma maneira errada, nós perdemos. Os principados e potestades operam com fortalezas. Em que áreas eles agem criando medo? Você sabia que os principados e as potestades, eles são criadores de quê? Eles criam na mente da pessoa, na vida da pessoa, eles criam medo. Faz a pessoa ficar com medo. Alguém pode dizer, não, mas isso aí é normal. Normal não, tá? Normal não. O ser humano tem medo. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de menos coisas. Tem gente que tem medo de andar no metrô. Tem gente que tem medo de andar de ônibus. Tem gente que tem medo de andar de cavalo. Tem gente que tem medo de andar de moto. Tem gente que tem medo de andar, voar de avião. Tem gente que tem medo de balão. Tem gente que tem medo de ir no helicóptero. Tem gente que tem medo de subir no elevador. Tem gente que tem medo de morar num primeiro andar. Tem gente que tem medo de atravessar a pista. Tem gente que tem medo de tanta coisa. Mas isso aí não é normal não, viu? Não. Isso aí é os principados e as potestades que ficam querendo colocar medo na gente. O sangue de Jesus tem poder. Sangue, fogo, nesse medo. Sangue, fogo. Ele coloca, sabe o que também os principados e as potestades? Por isso que Deus manda, o apóstolo Paulo mandou o povo aos Efésios se revestir, irmão. Ele coloca medo, ele coloca culpa. O que ele coloca? Mas ele coloca muita coisa. Se eu for ficar falando aqui de tudo, é muita coisa para falar. Os principados e as potestades, eles colocam medo, eles colocam culpa, eles colocam vícios, eles colocam idolatria, eles colocam pecado escondido, eles colocam tradição de vida, sem vida espiritual.
sabe? Eles quem coloca. Ele coloca aí confusão dentro da tua casa, ele coloca aí muitas vezes coisas que não existem, que não tem nada a ver, para que tu venha ter conflito com teu esposo, com tua família. É os principados e a potestade. Portanto, meus irmãos em Cristo, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, meu Deus. Os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Capítulo de número 6, versículo de número 13, diz a Bíblia Sagrada: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, fica firme, pronto. Você só vai conseguir resistir, meu Deus do céu, se você se fortalecer, se você se revestir de toda a armadura. Jesus, irmão, ele venceu. Eu quero dizer a você que Jesus venceu todas as potestades, todas, sem exceção, todas. Você está pensando que aquele homem de Gadara, ele não estava possesso? Não estava. Você está pensando que ali não existia alguém dominando a vida dele? Não existia, os principados e as potestades. Mas Jesus, cheio de poder, apareceu quando entrou lá onde ele estava, na cidade. Ele que foi ao encontro de Jesus, se prostrou e disse: Filho do Altíssimo, viesse me atormentar, foi. Que coisa tremenda. Oh, que palavra boa. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia vai dando aleluia. Quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão, o Deus todo-poderoso. Vai alegrando o teu coração, recebe essa palavra, te reveste que é melhor. Deus quer que você se revista. Jesus, ele venceu todas as potestades, sabe? Primeiro, Jesus já começou a vencer ele, já vinha vencendo na cruz, como Jesus... Ele demonstra para todo mundo que é possível, que ele venceu de novo. A vitória não começa na batalha. A vitória começa, sabe onde? Na cruz. Na cruz, em Colossenses 2,15, a palavra de Deus diz que, despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Tá vendo? Eita, Deus grande! O diabo não é invencível, a gente sabe. O inferno não tem a última palavra. Eita, meu Deus do céu, olha que palavra forte aqui, ó. O nome de Jesus está acima de todo nome. Eita, Deus grande. Chama ele, pede a ele: Jesus, me reveste. Jesus, eu preciso ser revestido. Se revista para vencer. Se revista para alcançar os seus objetivos. A palavra de Deus diz que a igreja, irmão, a igreja, na verdade, ela precisa usar a armadura de Deus. Uma pessoa, eu conheço de longe, um obreiro que não tem nenhuma armadura, que o diabo faz o que quer fazer com ele, né? Que o diabo às vezes vem insultar. Eu já disse aqui outro dia, há poucos dias eu estava numa padaria e eu parei a moto num determinado lugar que não tinha placa de proibido estacionar. E se tivesse, jamais eu ia desrespeitar, que eu sou muito cuidadoso com isso. Eu brinco, eu tenho o meu jeito de ser, mas eu sou prudente nas coisas, quando estou dirigindo, onde vou parar, até porque por conta de multa. Eu parei já de noite, já 8h pouca da noite, eu parei numa padaria e uma pessoa que não tem nada a ver, não é funcionário da padaria. Na verdade, uma pessoa que, enfim, vou dizer, uma pessoa que não tem nada a ver. Na verdade, uma pessoa nada contra, né? Um mototáxi. E veio se meter, foi lá dentro e disse: é tua, é minha. Pode botar ali não. Disse: amigo, ali não tem placa de proibido estacionar não, viu? Tu tem que botar uma placa de proibido estacionar ali. Ok? Ele pegou: não, porque saiu. Pronto.
Aí o gerente ficou olhando para mim todo assustado. Eu peguei e disse, gerente, bote uma placa ali para o segurança, chamei ele até de segurança, não está vindo incomodar os clientes aqui dentro da padaria. Ele ficou calado. Irmãos, ou você tem autoridade contra os... Isso é principados. Isso é potestade maligna. Satanás sabe quem somos. Satanás sabe a obra que fazemos. Satanás sabe o quanto nós mexemos no inferno. O quanto nós tocamos fogo. Tocamos fogo com a palavra. Glória, glória, glória a Deus. Tocamos fogo com a oração. Irmão. Tocamos fogo, fogo, fogo no ninho dele. Fogo nos convívios dele. Fogo aonde ele opera. Tocamos fogo com a palavra. A palavra sai da minha boca como fogo. 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 Glória, 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 glória. Labadar, gibicalagamanchofá. Vai recebendo esta palavra, vai alegrando o teu coração, vai te enchendo do Espírito Santo de Deus. Começa a entender que Deus ele é maior. Começa a entender que Deus é grande. Deus quer que você se revista. Se revista, se reviste. E como é que se reveste? Vou lhe mostrar agora. Vou lhe ensinar direitinho aqui conforme Deus me orientou. Eu passei muitos dias jejuando para pregar essa palavra hoje. Não fique pensando que eu estou pegando essa palavra de todo jeito, não. Houve um jejum, houve uma preparação, houve muitos dias estudando, meditando, analisando, perguntando a Deus, quer que eu fale o quê? É o que mesmo que o Senhor quer que eu fale? Me diga, coloque palavras na minha boca que eu transmito para o seu povo a hora que o Senhor quiser. Então, amados, nós temos que ter cuidado, porque quem anda em santidade tem autoridade. Irmão, você não deve estar com os pés no altar. Está na presença do grande, não é 100%, mas está buscando melhorar, se aperfeiçoar, sabe, se organizar mais e mais. Então, quem anda em santidade tem autoridade. Tem autoridade. Eu ainda não vi uma pessoa que não anda em santidade não tem autoridade. Né? Se não está andando, não tem. Não tem, irmão. Agora, se você está andando certinho, você tem autoridade. Entende? E como é que eu recebo o revestimento? Simples. Simples, 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 simples. Se todas as pessoas botarem em prática esta palavra, glória, glória a Deus. Primeira coisa que você tem que fazer. Primeira coisa que você tem que fazer. Eu fico achando engraçado. E respeito, né? Não estou criticando aqui a medicina, não. Mas se você for fazer um exame, o médico disser assim, olha, você tem que vir em jejum, tá? Depois você come. E a pessoa não vai? Vai, porque tem medo de morrer, né? Tem medo de morrer, aí vai, faz tudo direitinho, vai com fome. E tem gente que já acorda com fome, eu respeito cada um. E acorda com fome, num desespero terrível para comer, para acordar para comer. E muitas vezes renuncia e vai em jejum para fazer o exame de sangue. Ou outro exame, não sei. Deu para entender? E para Deus, por que nós não fazemos isso para Deus? Qual o caminho do revestimento? Jejum. Primeiro, vai anotando aí, pode anotar. Qual o primeiro? Jejum. Jejum é o caminho para que você tenha autoridade, para que você venha sobreviver, para que você venha crescer. É exatamente o jejum. Primeiro você tem que jejuar. Oh, glória a Deus. Primeiro você tem que jejuar. Faz quanto tempo que você não jejua? É revestimento que eu estou falando aqui. É lutar contra os principados e potestades para que ele não entre dentro da tua casa, para que ele não destrua o que tu construiu, para que ele não acabe aquilo que tu lutou tanto para ter. Meu Deus, vai dando glória aí, terra. Da glória que está no ar. Quem tem glória da glória? Quem tem aleluia da aleluia? E quem não tem nada, não dá nada. Então, quem anda em santidade e tem autoridade, quer ser revestido do poder, primeiro jejum, segundo oração, terceiro palavra. Palavra nos reveste todo o tempo. Se não fosse essa palavra, eu não estava mais dentro da igreja, eu não estava mais como servo de Deus que sou, eu já não estava mais essa palavra que me sustenta. Quando eu penso em parar, essa palavra me sustenta, me alegra. Pepeque que me comutou edergiofá, alarga lagamanto, dereme que me camantou edergio. Se reveste mulher, homem de Deus, Deus te quer revestir. Busca mais, jejua, ora,
lê a palavra, escuta a palavra, procura santificar a tua vida, procura ter vida no altar. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu estou te dando a receita completa, é só tu colocar em prática, é só tu ouvir a voz do Deus grandão, e o Deus grandão vai te abençoar grandemente, e o Deus grandão vai mostrar que é Deus na tua vida de uma maneira poderosa. Quem recebe esta palavra vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. A verdade é que quando um crente ora, ou quando a igreja ora, o inferno treme. Quando o crente se posiciona, cadeias são quebradas. Queres tu ver cadeias sendo quebradas? Se posiciona, começa a buscar, começa a orar. Hoje Deus está levantando uma igreja eita lamanto de mincho, alabadar, gibicalagamancho fa, depleca que me contou ideador yofa. Meu Deus, eita Deus grande. Hoje Deus está levantando uma igreja que verdadeiramente tem um discernimento espiritual, uma igreja que verdadeiramente uma igreja que sabe quem é Cristo. Cadê a igreja que sabe quem é Cristo? Eu sinto falta dela. Não tem mais, não. Tem poucas. Eita Deus, tem poucas. Cadê as igrejas que sabem que existe um Deus? Cadê a igreja que sabe quem é Cristo? São poucas igrejas que sabem quem é Cristo. Oh, palavra boa, pode mandar, Jesus. Pode mandar que eu vou falando tudo que o Senhor manda. Cadê as igrejas que sabem quem é Cristo? São poucas. Como assim quem sabe quem é Cristo? Não, ela tem um nome lá de igreja evangélica, mas ela não sabe quem é Cristo. Quem congrega ali, quem vive ali, não sabe quem é Cristo. Por que não sabe? Porque nunca sentiram o poder de Deus. Porque nunca provaram do poder de Deus. Porque não tem uma vida consagrada. Porque não tem uma vida no altar de Deus. Porque não conhece o poder de Deus. Porque não é revestido do poder do Deus grandão. Deus manda se revestir das armaduras de Deus. Qual é a armadura que tu tem? Vou falar aqui ainda das armaduras que a gente precisa se revestir. Mas eu, como estou falando aqui, meu Deus. Hoje, onde está a igreja que conhece a Cristo? Onde está? Alguém sabe? Uma igreja que discerne o Espírito. Eita, cadê? Tem não, irmão. É difícil, viu? É difícil. Meu Deus. Isso aqui é a palavra, irmão, para você entender tudo direitinho. Eu não estou enganando nem inventando história, não. Eu estou falando o que Deus manda eu falar. Me diga, alguém sabe aí? Alguém sabe? Se souber, me diga, que eu quero fazer uma visita nessa igreja. Alguém sabe aí? Vê aí, me diz aí se alguém sabe. Alguém sabe onde é que tem uma igreja? Meu Deus do céu, que palavra boa. Alguém sabe onde é que tem uma igreja? Aonde é que tem uma igreja? Que discerne o Espírito, se é de Deus ou se não é. Se é o verdadeiro Deus ou se é a carne ou se é o ser humano que está ali se usando. Cadê a igreja que discerne? Cadê a igreja que discerne? Nós precisamos dessa igreja. Nós precisamos desse povo. Antigamente a gente via, a gente sabia os lugares, as vigílias, que existia uma prudência. Por quê? Porque tinha uma igreja ali, um povo ali, que é a igreja que somos nós. Não estou falando de templo, de casa, estou falando da igreja, do povo que tem um discernimento. O pregador está pregando uma palavra como essa aqui e ele está dizendo, meu Deus, isso é Deus. Deu para entender? Quando alguém está pregando a palavra, eu estou ali, ouvindo, analisando. E quando é Deus, como é bom. Como é bom. Mas tem vezes que não é Deus, é o homem falando coisa com coisa, mistura. É uma salada de fruta que chega a dar dor de cabeça, chega a dar raiva. Mas quando você se depara com uma palavra como esta aqui, hoje Deus está levantando uma igreja que tem discernimento espiritual. Isso é revestimento de poder, irmão. Teu discernimento. Uma igreja que não foge da batalha. Irmão, quantas igrejas que já fugiram da batalha já faz muito tempo?
Não, batalha mais nada não, batalha não batalha pelos membros, não batalha pela família dos membros, não estou generalizando aí, porque eu sei que tem muitas igrejas que batalham, que luta, que correm atrás, tem outras que não, ela não precisa não, irmão, ela não precisa não, eu quero ver quando é que os crentes vão criar vergonha na cara. Quantos crentes que não tem vergonha na cara? Eu disse e digo sempre, às vezes quando eu vejo as coisas, tu tem que ter vergonha na cara, rapaz. Deus tem negócio contigo, uma chamada tão grande e tu no lugar errado. Tu nunca vai sair disso, não. Tu não cresce, não. Eu tô amaldiçoando, não. Tô falando a verdade. Tô falando a verdade. Eu tô falando agora de que? De uma igreja que tem discernimento. Tô falando de uma igreja que não foge da batalha. E agora eu falo de uma igreja que sabe quem é Cristo. Meu Deus, uma igreja que tem discernimento, uma igreja que não foge da batalha, uma igreja que conhece quem é Cristo. Onde está essa igreja que conhece quem é Cristo? Eita, Deus ali no louvor daquela irmã, viu? A irmã não canta bonito, mas é Deus por ali. Eu vejo isso direto. A irmã, às vezes, não tem uma boa dicção, mas está ali louvando do jeito que Deus usa, e eu vejo Deus puro. O pregador está pregando, ele não é letrado, ele não tem uma teologia, ele não tem um mestrado, ele não tem nada. Não tem nada, mas é usado, é Deus puro na vida dele. Lemanto dele me castio dergiofa. Me contou dergio. Eita, Deus grande. Cadê a igreja? Cadê a igreja, irmão? Cadê a igreja, minha gente? A igreja que conhece a Cristo. A igreja que conhece a Cristo é uma igreja alegre, uma igreja feliz. A igreja que conhece a Cristo é uma igreja sadia, porque conhece a Cristo. E quem conhece a Cristo evita confusão, evita problema. Olha o que diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais de que vencedores, porque Ele nos amou. Meu Deus do céu. Meu Deus grande. Cadê a igreja que conhece a Cristo? Eu sou do tempo da igreja que conhece a Cristo, irmão. E uma igreja que conhece a Cristo, o que tem dentro dela? Eu vou falar. Quem não gosta que coma, mas eu vou falar. Eu tenho que falar que eu não vou engolir fogo, não. Que eu não sou dragão, não, meu filho. Eu tenho que falar. Uma igreja que conhece a Cristo, a gente, o que a gente vê dentro dela? A gente vê libertação, sabe? Uma igreja que conhece a Cristo, uma igreja que conhece a Cristo, a igreja que evangeliza, uma igreja que verdadeiramente recebe as pessoas. Essa é a igreja que conhece a Cristo, meu Deus. A igreja que conhece a Cristo, ela tem paciência, ela tem paciência com quem errou, ela tem paciência com os que estão fracos. Isso é uma igreja que conhece a Cristo. A igreja que não conhece a Cristo, se tu tiver um cargo e tu errar, tu nunca mais volta para aquele cargo. Porque tu é o pior dos piores pecadores. Tu é pior para a igreja. Estou falando aqui para a igreja, viu? Dificilmente, estou sendo sincero, dificilmente a igreja pega e trata com zelo, com carinho, uma pessoa que cometeu um erro. Dificilmente, irmão. Dificilmente, é muito difícil. Vamos tratar com carinho entre nós aqui. Não, primeira coisa que faz para acabar de matar o ser humano, a pessoa, é dizer a igreja, dizer a família. A família sai espalhando, daqui a pouco toda a igreja está sabendo qual foi o pecado do irmão. Toda a igreja. E ele tem que ser ele tem que estar muito revestido para ele poder suportar, aguentar, passar por esse vexame. Uma igreja que conhece a Cristo, ela é diferente da que não conhece, ela vive de todo jeito. Meu Deus, me ajuda com essa palavra tão poderosa, Senhor Jesus. Igreja, irmão, é uma igreja que conhece a Cristo, ela é diferente. Deixa eu voltar aqui, porque senão a hora não vai dar para eu concluir. Eu já estou aqui com um tempo já, meu Deus, esse tempo todinho, Jesus. Meu Pai do céu. Meu Deus, eu estou com 40 e poucos minutos de mensagem já. Mas deixa eu concluir aqui. Capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme, se reveste. Depois que tu se revestir, fica firme. Estás, pois, firme ou não? É a Bíblia que diz, o capítulo número 6, versículo 14 de Efésios. Estais, pois, firme? Paulo perguntando aos irmãos de Efésios, aos Éfesos. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade? Estais firmes? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade? E vestida a couraça da justiça? Vocês têm a couraça da justiça?
Quem tem a coraça da justiça, dá um glória para Jesus aí. Tem a coraça da justiça ou não tem? Não, eu não tenho, não sei nem o que é isso. Ah, não sabe não, né? Não sabe não, tá certo, meu Deus. Quer ver aqui, ó, capítulo de número 6, versículo 15. Meu Deus, só porque eu já vou encerrar, senão não vai dar tempo. O tempo muito longo, a gravação não envia para ninguém, não chega a ninguém. Então eu tenho que controlar isso aqui, com a graça de Deus. Então, capítulo de número 6, versículo 15 aos Efésios. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Irmão, tem tanta gente descalço dentro da igreja. Vou falar. É a Bíblia que está dizendo aqui, ó, 6:15 aos Efésios. E calçados os pés na presença do evangelho da paz. Tem tanta gente descalço, enganando os outros. Quem está calçado com o evangelho da paz, é a Bíblia que diz, calçado com o evangelho da paz. Ele não faz acepção. Ele fala com o irmão que é de outra igreja. Eita, cuidado, vice. Se teu pastor proíbe tu falar com o irmão fulano, de cumprimentar, dar a paz do Senhor a ele. Se tua igreja, teu líder, estou sendo sincero, quem não quiser aceitar, que não aceite, quem quiser agir de outra maneira, que haja, problema é seu, não é meu, estou ensinando a verdade. Esses líderes por aí, não é, que proíbe o membro fazer uma visita a um irmãozinho que está doente, a um irmão que é de outra igreja, só porque não é da igreja dele, o irmão não pode fazer visita não. Se pegar, o mundo está ferrado. Me permita essa expressão? Me permita essa linguagem aqui, bem rasa para você entender. Tá ferrado. Tá ferrado. Esse homem vai ser disciplinado. Se ele tiver cargo, ele perde o cargo. Se souber, né? O presbítero passou ali e viu conversando com um presbítero de outra igreja. Eita, é uma confusão, meu Deus do céu. Bate até foto, bate foto e quer mostrar a fulano, porque ele quer o ponto, né? Ele quer o ponto, ele corre atrás do ponto, ele quer o cargo, ele quer a posição e vive essa briga de Satanás. Esses homens, esse povo descalço com o evangelho da paz. Quem está calçado com o evangelho da paz, ele evita problema dentro da igreja, dentro da família, no meio da rua, por todo canto ele evita, irmão. Ele evita. Ele evitar, né? Ele não bate boca porque ele está calçadinho ali, ó. Ele sabe onde é que ele está pisando, ele sabe que ele não pode andar descalço como ele andava antes, quando ele estava no mundo. Palavra boa, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Tu estás calçada, tá? Os pezinhos no evangelho da paz, tá? Mantém. Deixa ninguém tirar tua sandália, não. Sim, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Agora eu me lembro, toda vez que eu prego essa palavra, ou eu tenho a alegria de ler, eu me lembro, né? Eu não ando descalço. Anda não, não. Nunca você vai me ver descalço. Não, dentro de casa, em canto nenhum. Eu não ando descalço, eu estou sempre calçado. Sempre, qualquer hora, eu estou sempre calçado. Meus pés não vai para o chão. Vai não, benção, vai não. Meu mesmo não. Pezinho na lama, pezinho, não. Que é isso não. Os meus pezinhos não vai para a lama não, meu filho. Não, eu não. Entendeu? Os meus pezinhos têm zelo. Eu não posso pisar em todos os lugares descalço. Eu só piso com o evangelho da paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, esses pezinhos já andou tanto na obra de Deus, foi. Mas sempre calçado no evangelho da paz. Eu não quero problema com ninguém. Quando Satanás vem descalço, eu logo vejo, eu digo, sim, Satanás, eu sei que tu estás descalço, mas quando ele vem calçado, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando um instrumento de Deus vem calçado, eu entendo e vejo, isso aí está calçado. Mas quando vem Satanás trazendo alguém descalço, eu digo, está descalço. E tu? Estás calçado ou estás descalço? Meu Deus, a Bíblia manda fazer o quê? Calçar. Eita Deus, lógico, está escrito, capítulo 6, versículo 15 aos Efésios. E calçados os pés. Teus pés estão calçados ou tu estás descalço? Faz quanto tempo que tu estás descalço? Roubaram tuas sandálias, foi? O diabo roubou tua sandália, foi? Eita, palavra boa. Que palavra boa. Como é que eu paro uma palavra como esta aqui, hein? Como é que eu paro uma palavra poderosa como essa? Recebe essa palavra aí. Tu estás descalço. Faz quanto tempo que tu estás descalço? Só vive descalço.
vai para a igreja descalço, quer cantar descalço. Isso aqui é espiritual, essa palavra aqui, viu? Isso aqui é palavra espiritual. Só quer dentro de casa estar descalço. Eita, por isso que tem crente que não vai para todo canto que Deus manda. Tá descalço, meu filho. Vou nada e tu foi para ali. Tu é doido. Eu falei outro dia que eu fui pregar numa determinada igreja, meu Deus. E quando eu entrei num determinado lugar, num beco, sabe, o caba botou um revólver. Disse, vai pra onde? Eu digo, ei, calma, eu vou pra igreja. Disse, qual é o nome do pastor que você vai lá? Eu disse o nome do pastor. Ele disse, leva ele lá. Quando chegou lá, ele disse, pastor, vim trazer. Tá certo, meu filho, obrigado. Na volta, ele, pode passar, meu irmão. Eu disse, tudo bem, na paz. Passei na paz. Então, pra entender, eu calçado, irmão, calçado que eu tenho na igreja, amigo. Tenho na igreja, eu tava de paletó, eu tô na igreja aqui, irmão. Qual é o nome do pastor? Eu disse, leva ele ali na igreja. Saiu pelo beco comigo, me levando lá na igreja. Eu nem aí. Eu calçado, vem descalço me trazer na igreja. Devo nada a tu, Satanás. Como é que tá? Tu tá calçado ou descalço? Faz quanto tempo que tu tá calçado? Mantém? Mas faz quanto tempo que tu tá descalço? Se tu tá descalço, homem, mulher, tu pisa nos espinhos, por isso que tu tá sofrendo. Calça os teus pés no evangelho da paz, porque tu pisa em todo lugar. Tu não pode nem pisar nas obras malignas. Mesmo assim, é desse jeito aí eu prego tudo, minha gente. Eu fui chamado por Deus para pregar a palavra dele genuína, do jeito que ela é. E eu não me canso de pregar. Eu sei que vai chegar o meu tempo. E quando chegar o meu tempo, só vai ficar saudade, meu filho. Mas vão dizer, um dia passou pela terra, um dia esteve na terra, um dia houve um pregador que pregou o evangelho genuíno, que não se corrompeu, que não se vendeu e que nunca cobrou valores para pregar a palavra de Deus. Eu sei que muita gente vai ter esse orgulho, essas mensagens elas vão seguir. O homem de Deus chega o tempo dele, porque chega o tempo de todo mundo, mas as mensagens vão ficar aí no canal do YouTube, as mensagens vão continuar, vai vir uma nova geração, vai vir pessoas que vão se alimentar dessa palavra no Brasil e no mundo. É o evangelho. Quem era esse? Ele não está mais entre nós, chegou o tempo dele aqui na terra. Mas rapaz, que pregador, que pregava a palavra genuína, é porque tem que viver, tem que estar calçado com os pés na preparação do evangelho da paz. A mensagem de Deus hoje é calçado ou descalço? Tu estás calçado ou descalço? Eita, calçado ou descalço? Vê aí como é que tu estás. Faz quanto tempo? Uma pessoa descalça, irmã, ela tem medo de ir para os lugares. Ela tem medo de tantas coisas, de orar, ela tem medo de jejuar. Está descalça, está descalça. Para encerrar, o versículo 16 e 17 diz, e tomando sobre tudo o escudo da fé. Aí ele vem, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Tem muitos dardos inflamados do diabo querendo te incendiar, querendo acabar contigo. E aí tu tem que ter cuidado. Sabe, porque tu com o escudo da fé, tu consegue apagar, dando o escudo na cara de Satanás, apagando os dados inflamados, sabe, do maligno. É a Bíblia que diz, capítulo 6, versículo 16 de Efésios, quantas vezes que eu dando esse escudo da fé na cara de Satanás com força, quebra a cara dele, joga ele lá para baixo, vai, Satanás para lá, toma aqui. É desse jeito, meu filho, é o escudo. Eu não luto somente com a espada, que é a Bíblia, não. Eu também utilizo o escudo da fé, dando na cara de Satanás o capacete da salvação. Cadê o capacete da salvação, que quase ninguém tem mais? Meu Deus, quando eu vejo está sem capacete, está sem proteção, está sem a graça, está sem o óleo, está sem o azeite, está sem visão. Eu vou encerrar a mensagem. Receba a palavra. O tema da mensagem hoje é calçado ou descalço. Vê aí qual é a tua situação, tá? E procura melhorar. É para o teu bem. Se tu quiser continuar do jeito que tu tá, tu continua. Cuidado com os principados e as potestades, que eu já falei aqui. Foi? Eu podia botar outro tema, mas o tema vai ser calçado ou descalço.
Vê aí como é que está a tua vida. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus.